quais são os sites que eu mais gosto e que eu mais uso para fazer as análises das minhas ações. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. Pois é, a gente vê aqui muito conteúdo sobre investimento, sobre como analisar ações, sobre como... entendendo também sobre como as ações performaram ao longo da história, muitos mecanismos aqui. Mas na prática, quando eu vou analisar uma ação, quais são os sites que eu mais gosto para fazer isso? Bom, eu vou mostrar aqui para você, mas não se esqueça, se você for novo aqui no canal, eu peço que você se inscreva, porque aqui tem muito conteúdo sobre investimentos, sobre como você consegue alcançar a sua liberdade financeira, se aposentar 20 anos mais cedo, usando os investimentos a seu favor, buscando renda passiva. Então, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like também para fortalecer, para o YouTube compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível e bora para nossa vinheta para a gente entender tudo sobre os melhores sites de investimentos. Bom, vamos lá, já separei aqui. Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu gosto muito do Fundamentei.com. Pois é, o Fundamentei.com, ele reúne as melhores ferramentas, as mais simples, na verdade, que para mim faz todo sentido utilizar na hora de analisar uma ação. Você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu gosto muito de fazer uma análise simplista das ações, entendendo alguns parâmetros que eu já vou mostrar aqui para vocês. Mas o Fundamentei, por mais que ele seja excelente para a gente analisar de fato se as empresas são saudáveis ou não, eu não gosto muito dele para fazer uma triagem inicial. O que é uma triagem inicial? Bom, sabe quando você chega no hospital e você vai lá na recepção e tal, e eles te mandam para triagem? Bom, a triagem vai entender qual a sua situação atual, vai pegar a temperatura, pressão, vai fazer um teste de oxigenação do seu sangue, para de fato ver onde você se encaixa. Então, não vale a pena eles te mandarem direto para um cardiologista se você nem sabe o que você tem ainda, entendeu? E o Fundamentei, ele é para uma análise mais detalhada da empresa. Só que será que aquela empresa já é dentro dos critérios que você queria? Então, o Fundamentei ele não é muito bom para isso. O que você consegue filtrar aqui no Fundamentei para fazer uma triagem é justamente com relação a, por exemplo, ações aqui, é justamente com relação à margem líquida, uma das únicas filtragens que eu acho legal aqui no Fundamentei, mas ele deixa de lado vários outros parâmetros que eu gosto também. Então a gente já vai olhar o Fundamentei, é a plataforma que eu mais uso para analisar na prática realmente, mas eu não acho ele a melhor para fazer a triagem, para estabelecer alguns parâmetros mínimos. Eu gosto muito do Fundamentos para fazer isso. O que é o Fundamentos? Também é um site de análise de ações muito similar ao Fundamentei, só que na prática eu gosto de uma análise um pouco mais longa da empresa, não somente do último ano, do que aconteceu com aquela empresa. Eu gosto de uma análise de ações de pelo menos uns 5 anos, e o Fundamentos não entrega essa análise de 5 anos pra gente, mas por outro lado, ele entrega uma triagem inicial muito melhor. Se você clicar aqui em empresa, por exemplo, você consegue vários indicadores fundamentalistas aqui para fazer uma filtragem inicial. Se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu gosto muito de margens líquidas de pelo menos 15% e também ROIs de no mínimo 15%. O ROI, se você não sabe, é o retorno sobre patrimônio líquido. Aqui a gente vai falar aqui sobre alguns indicadores fundamentalistas que a gente pode usar na hora de fazer uma análise de uma empresa. Se você não entende muito bem sobre esse conteúdo ainda, clica no card aqui em cima que tem uma playlist sobre indicadores fundamentalistas super detalhado. Mas vamos lá, tela do computador de novo. Bom, na hora que você está analisando ações, pode ser que você tenha alguns critérios mínimos de dividend yield. Por exemplo, você quer empresas que paguem dividendos. Então eu quero uma empresa que paga dividend yield de no mínimo 1% ao ano. Aí você põe aqui 0,01, esse aqui é o valor 1% em decimal, tá? Tem que pôr em decimal, senão não funciona. Ah, eu quero empresas que tenham margem líquida de no mínimo 10% de margem de venda. Oh, show de bola. Ah, eu quero empresas que tenham no mínimo 10% de ROI. Você vai colocando aqui, ó. Na prática, se você segue a metodologia que eu sigo, eu gosto de 15% nesses dois indicadores aqui. Mas não é porque uma empresa tem 10 ou tem 5% desses indicadores que elas são ruins, não é uma regra. Mas eu gosto de pelo menos 15% nesses dois indicadores, de forma que você tem certeza de que a empresa está entregando excelentes resultados, pelo menos no último ano. Bom, filtrando aqui, você pode deixar a ordem de busca por dividend yield, por exemplo, ou qualquer outro indicador aqui. Aqui tanto faz, na verdade. Então eu vou deixar em dividend yield, mas tanto faz o que você vai colocar aqui. Quando você clica em buscar, olha só, já vai aparecer uma lista aqui com várias empresas. Vou até tentar aumentar um pouquinho aqui pra gente. Já aparece justamente aqui uma lista com várias empresas com todos esses indicadores, como por exemplo, dividend yield, margem líquida, o ROI tá aqui também, tem outros indicadores mais pro lado aqui, patrimônio e tal. Esse tipo de coisa eu não acho tão interessante olhar. Mas aqui você já consegue fazer uma filtragem inicial. Outro ponto que eu esqueci de falar sobre fundamentos é que você pode filtrar por setor. Então, eu quero só empresas do setor elétrico, por exemplo. Aí você põe aqui energia elétrica e busca. Principalmente se você está montando uma carteira blindada, é interessante que você tenha empresas de setores perenes. Então, você vai colocar lá 15% de margem, 15% de ROI, setor elétrico com pelo menos 1% ao ano de dividend yield. Aí você vai colocar os parâmetros que você quiser. E aqui vai aparecer somente empresas elétricas que satisfazem esses critérios de margem, de ROI, de forma que é muito mais difícil você achar uma empresa ruim. Então aqui temos, olha só, Copel, Taesa,
Transmissão Paulista, CESP também, Equatorial. Cadê Equatorial? Falei aqui, ó, Equatorial. Temos a Engie, que é uma excelente empresa também. Lembrando, nenhuma empresa aqui é recomendação de compra ou venda, mas o Fundamentos ele é muito bom para fazer essa filtragem inicial. Aí beleza, você pode olhar aqui as empresas que você mais gostou com relação ao nome, então poderia anotar Copel, Taesa, Transmissão Paulista, CESP, anota todas essas aí que você quiser. Se satisfizer os seus dividend yields mínimos, tal, aí já tem umas que pagam menos aqui, como por exemplo a Alupar, paga 3%. Ah, não quero tanto uma empresa que não paga dividend yield baixo, então você não põe. Aí tem aqui Energisa, você vai fazer o que você quiser. Essa é a triagem inicial, tanto por setor quanto por qualidade de empresa. Anotou os nomes da empresa que você gostou? Show de bola. Aí sim você vai para o Fundamentei, que aqui você consegue fazer uma análise bem mais detalhada. Vamos ver no fundamento, só para a gente ter uma base. Ah, gostei da Taesa, por exemplo. Clica nela aqui, ó. E aí você consegue olhar qual que é o PL da empresa, qual que é o dividend yield dela, a margem líquida e tal. Só que aí beleza, uma coisa é você olhar esses indicadores fundamentalistas nos últimos 12 meses, que é o que ele está mostrando aqui. Só que antes desses 12 meses, quais eram os resultados dessa empresa? Esses resultados melhoraram, eles pioraram, eles se mantiveram igual. Ou seja, olhando só o último ano da empresa, você não consegue um parâmetro longo. Por isso que eu não gosto tanto do fundamento para fazer essa análise. Aqui eu tenho quanto de receita que a empresa vendeu nos últimos 12 meses. Só que aqui tá, isso aqui melhorou, isso aqui piorou, não tem como saber. Por isso que eu gosto de, depois do Fundamentos, a gente entrar no fundamentei.com. Aqui, por exemplo, gostei da Taesa. Você joga aqui, ó, Taesa, por exemplo. Ó, Taesa, já aparece ela aqui em cima. E aqui tem tanto o que a empresa faz. Ó. Se você clicar aqui em mais detalhes, olha só, já tem aqui a sede, o ano de fundação, alguns outros fatores aqui da empresa também. Nada tão importante, mas aqui já mostra, ó, focada somente em transmissão de energia elétrica com foco em margem alta e geração de caixa previsível. Então a gente já sabe que é uma empresa elétrica focada no setor de transmissão. Então, justamente essas redes aí, essas torres enormes que normalmente quando a gente está na estrada, a gente consegue ver. Aqui já dá um atalho direto para o site de RI, de relação com investidores, e você pode entrar aqui. Basicamente, o que o Fundamentei vai mostrar é uma consolidação do que vai ter no site de relação com investidores, que aqui é bem complicado de olhar. Então, aqui temos também algumas outras informações da empresa, banco escriturador, isso aqui pra gente não interessa. Temos quem que é o CEO, para quem gosta de analisar esse tipo de coisa, eu não faço tanta questão. Temos aqui os tag-alongs, os free floats, isso aqui não vai fazer tanta diferença, mas mire em tag-alongs de pelo menos 80% para você ficar seguro como investidor. Se você não sabe o que é tag along, pode clicar no card aqui em cima, tem um vídeo mais detalhado sobre isso. Tem aqui também quem são os sócios majoritários da Taesa, você pode clicar aqui, ó. Na verdade, os dois grandes sócios majoritários são a Companhia Energética de Minas Gerais, a famosa CEMIG aí também, com posse de 37% das ações ordinárias e 1,27% das ações preferenciais. E o segundo sócio é justamente a ISA Investimentos e Participação do Brasil SA. São os dois controladores, basicamente, aí da Taesa, com 26% e 37% aí de participação. E aqui, clicando em organograma dos acionistas, você consegue até ver mais coisa aqui e tal, mas eu acho que já é uma análise que perde um pouco aí o fundamento. Descendo aqui, mostra qual que é o valor total da empresa, 13 bilhões de reais. É grana, né? Vale uma grana. Isso aqui somando todas as ações da empresa, número de funcionários, qual que é o peso dela no índice Bovespa, ou até mesmo se ela faz parte do índice Bovespa. Mostra aqui também quando vai sair o próximo resultado trimestral, o próximo balanço trimestral aí do segundo trimestre, mostra as datas. Tem comunicados, tem aqui algumas coisas sobre a administração da empresa, CEO, diretoria, aqui é para quem gosta de aprofundar nesse tipo de coisa. Como eu falei, eu não sou muito fã de ficar aprofundando nisso. Tem aqui a remuneração de cada um, quanto que cada pessoa ganha ali dentro da empresa, ativos, imobilizados, intangíveis, participações em sociedades, fontes de receita. Isso aqui é legal, a título de conhecimento, para você saber de onde que vem de fato o dinheiro da empresa. Você pode olhar aqui mais detalhes, tal, já abre relatório. Aqui, como eu falei, eu não acho tão interessante você aprofundar nesse tipo de coisa. Temos detalhes sobre endividamento, sobre dividendos, para quem quiser analisar isso aqui. Destaques financeiros, temos aqui o gráfico de cotações das ações, tanto TAE 3, TAE 4, TAE 11, que são as ordinárias, preferenciais, e também as units. Eu gosto sempre de dar peso nas ordinárias na minha carteira, porque, como a gente acabou de ver aqui, os sócios controladores, principalmente aí se a gente for olhar o governo ou até mesmo a ISA Participações, só tem ações ordinárias, que são as final 3, beleza? Então, se os caras que são os donos majoritários têm a 3, eu quero ter as mesmas que eles. Eles nunca vão fazer alguma coisa para prejudicar as ações que eles mesmos têm. Diferente das preferenciais, olha só. A própria ISA não tem ações preferenciais também, e o governo tem muito poucas ações preferenciais também. Ó. Você vê que os controladores, eles têm ações ordinárias. Eu quero ter as mesmas ações que os controladores. Na prática, vai te dar os mesmos lucros, vai te dar os mesmos dividendos. Fica tranquilo com relação a isso. Mas agora a gente começa a entrar na análise que eu gosto do Fundamentei, que é o core aqui da coisa. Você pode analisar essas outras coisas aí também, mas o que é estritamente importante você analisar numa
uma empresa são justamente esses 5 indicadores que eu vou mostrar aqui para você. Tem um vídeo bem detalhado sobre isso no card aqui em cima, sobre essa análise de ações, que é justamente você analisar receita líquida, lucro líquido, ROI, margem líquida e dívida líquida sobre o EBITDA. Com esses 5 indicadores, você já consegue ter um bom parâmetro se a empresa é boa ou se a empresa é ruim. O que boas empresas fazem? Tem receita de vendas crescente, tem lucro líquido crescente, tem excelentes ROIs, tem excelentes margens de lucro líquido e tem dívida líquida e EBITDA controladas, pelo menos abaixo de 3. E aí que tal? Você só batendo um olho aqui, você já consegue ver se a receita tem crescido desde 2005, por exemplo. Eu gosto de pegar essa análise por pelo menos 5 anos. Então olha só, receitas vêm basicamente crescentes aí ao longo dos últimos 5 anos. O lucro também vem bem estável por um tempo, depois começou a crescer bastante aqui. É legal que a empresa cresça o lucro dela, porque afinal, o que vai gerar dividendos para você acionista é a empresa ser lucrativa. Olha só, os proventos, os dividendos, eles vêm justamente do lucro. Então é muito importante. Se a empresa, ó, por exemplo, ela dobrou o lucro aqui de 2019 para 2020, a gente viu um pagamento de dividendos com a mesma proporção, basicamente, de o dobro aqui. É bem legal, não é exatamente essa proporção, vai depender do payout aqui da empresa e tal, mas isso aqui não é tão interessante a gente ficar olhando. Aí beleza, o lucro vem crescendo ao longo dos últimos 5 anos, excelente. O ROI vem pelo menos acima dos 15% nos últimos anos também, tá excelente. Se tiver um ano ou outro que tá abaixo, ou ali 10%, não, como eu falei, não é porque uma empresa não tem um ROI de 15% que ela é ruim, não é porque uma empresa não tem uma margem líquida de pelo menos 15% que ela é ruim, não é isso. Mas, se você coloca esses parâmetros mínimos, a chance de você escolher uma empresa ruim para sua carteira é muito baixa. Então vem com margens excelentes aí também, sempre acima dos 15, bem tranquilo, e a dívida líquida sobre o EBITDA bem controlada aí abaixo dos 3, mesmo a gente olhando períodos anteriores. Então você percebe que só fazendo isso aqui, já consegue ver se a empresa é boa ou não, porque empresas que crescem receita, que crescem lucro, que tem boas margens, bom ROI e tem dívida controlada, já é uma excelente empresa. Por isso que eu não sou tão fã de ficar olhando quem que são os diretores, quem que é o CEO, quem que é não sei quem, porque se a empresa já entrega esses excelentes resultados, significa que os gestores lá, os caras da empresa, estão fazendo excelentes decisões para a empresa. Então não precisa ir a fundo nesses caras. Beleza, então isso aqui serve tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Menos o Fundamentos, né? O Fundamentos você não consegue fazer essa análise para os Estados Unidos. Mas no Fundamentei você consegue, ó. Por exemplo, aqui no Fundamentei, se você entra na parte principal dele, você consegue analisar ações brasileiras, fundos imobiliários também brasileiros, stocks, que já são empresas americanas ou de outros países também. Você consegue analisar os REITs, que também são fundos imobiliários norte-americanos. Por exemplo, posso analisar um REIT aqui, o PSA. Entrou aqui, ó, já consegue analisar todo o histórico. Aqui eu estou na versão Premium, tá? Então talvez você não tenha acesso a todos esses indicadores aqui, né? E nem uma análise de mais de 5 anos. Normalmente a gratuita só dá até os 5 anos, mas é o que você vai precisar. Você não precisa de tudo esse monte de coisa paga, não. Tá? Eu tenho a plataforma paga, porque eu trabalho com isso aqui, eu tenho que entregar sempre o melhor para vocês. Mas como eu falei, a triagem inicial de ativos americanos, por exemplo, eu quero analisar ações americanas como Apple, por exemplo. Aqui você consegue analisar todo esse histórico também, lógico que está em inglês aqui, mas aí você se vira aí para aprender. São os mesmos indicadores. Mas como eu falei, aqui você não consegue fazer uma triagem inicial muito boa. Por isso que tem o finvis.com. Olha só, aqui no finvis.com você pode clicar aqui em Screener, clicando aqui em Screener, você já consegue fazer uma filtragem da mesma forma, bem similar que a gente fez aqui no Fundamentos, por exemplo. Olha só, aqui no Fundamentos a gente consegue colocar o PL, o ROI, a margem líquida, você consegue filtrar esse tipo de coisa. E nos Estados Unidos, através do finvis.com, para ações americanas principalmente, você consegue filtrar. Você pode vir aqui e escolher empresas, dependendo da bolsa americana que ela tá, você pode colocar empresas por valor de mercado. Eu quero só empresas gigantes nessa análise. Então você põe aqui, ó, mega, empresas acima de 200 bilhões de dólares de valor de mercado. Ou então não, eu quero empresas menores aqui, como por exemplo small caps, empresas entre 300 milhões de dólares até 2 bilhões de dólares. Aí você pode filtrar aqui. Pode colocar aqui por dividend yield também, dependendo do dividendo que você quer. Eu quero só empresas com dividendo acima de 1%. Eu clico aqui, ó, over 1%. Aí já tem aqui, ó, IPOs. Eu quero empresas que são listadas há pelo menos 5 anos para eu ter um bom parâmetro da empresa. Você põe aqui, ó, more than 5 years ago. Beleza, já vai filtrar empresas mais antigas para você. Aí, eu quero que setor de empresa aqui, ó, eu quero setor aéreo, setor de peças automotivas, setor bancário. Aqui tem uma cacetada. Aí você vai lá e escolhe aí o tipo de setor que você quer colocar. Eu quero o setor de saúde. Procura aqui, ó, health. Aqui, ó, healthcare plans, por exemplo, health information services. Você clica aqui, ó, health information. Aí vai aparecer, ó, tem só duas aqui que parecem satisfazer os dividendos e tal. Aí você vai fazer da forma que você quiser. Por exemplo, vamos fazer uma análise real aqui. Eu quero empresas com dividendos maiores de 2%, listadas há mais de 5 anos, nos Estados Unidos. Aí você põe aqui. Aí tem outra análise aqui, ó, análise fundamentalista também. Eu quero empresas que tenham a margem líquida, aqui, ó, net profit margin, de pelo menos 15%. Põe aqui, ó, over 15%. Eu quero empresas com o ROI alto também. Aí você vem aqui. Cadê o ROI, pelo amor de Deus?
Tá aqui, ó, Return on Equity, que é o ROI. Ah, eu quero empresas com no mínimo 15% de ROI também, ó. Coloca aqui over 15%. De forma que ele já vai filtrar aqui excelentes empresas para você. Não que necessariamente sejam boas empresas por conta do resultado do último ano, porque isso aqui leva em conta o resultado do último ano. Por isso que é legal você fazer uma lista aqui das empresas que você gosta, como por exemplo, por setor. Ah, eu quero só setor de energia, ó, tá aqui, ó, setor de energia. E tem várias aqui, ó. Aí você pode olhar aqui pelo PL, pelo preço. Isso aqui não acho tão interessante. Aí, gostei dessa tal de MV Oil Trust. Aí você vai lá no Fundamentei e coloca aqui, ó, MVO. Aí tá aqui, ó, MVO, e você já vai conseguir um histórico dela um pouco mais profundo. Aí você pega desde 2015, aí você vê se a receita vem crescendo. Essa aqui já não gostei. Faz 5 anos que tá com as receitas mais ou menos igual, até pior. O lucro até tá positivo, ela não tá uma empresa ruim, mas o lucro vem caindo. O ROI tá excelente, a margem tá excelente, a dívida tá controlada. Entra naquela empresa que nos últimos 5 anos não entregou resultados absurdos, ela perdeu equity, na verdade, patrimônio líquido. Então, assim, não gostei muito dessa empresa. Aí você volta lá e procura outra. Essa tal de Magellan Midstream. Aí você vai jogando, você vai testando aí de acordo com o que você gostou. Temos aqui, por exemplo, consumo de produtos pessoais aqui, como por exemplo a Colgate. Olha só, Colgate Palmolive Company. Você vai lá no fundamentei.com, coloca aqui, ó, CL, Colgate Palmolive. Clicou. Empresa de 70 bilhões de dólares de valor. Desceu um pouquinho desde 2015. Olha só, as receitas vêm estáveis, tá legal, não tá decaindo. O lucro líquido vem crescendo aí, bacana, show de bola. Só que o ROI deu ruim aqui, na verdade, porque ela estava com patrimônio líquido negativo, ou seja, ela tinha mais dívidas do que patrimônio, mas isso veio melhorando. A margem de lucro tá ok, não tá ruim não, e a dívida tá controlada. Então, assim, você poderia até colocar uma empresa dessa na sua carteira se você gostou da análise. Eu não sou muito fã de empresas com patrimônio líquido negativo ao longo dos últimos 5 anos. Não que isso seja horrível, aí você teria que entrar no site de relação com investidores para estudar o porquê que isso aconteceu. Você pode vir aqui, ó, Investor Relations, aí você vai ter que saber inglês, né? Ou então colocar um tradutor aqui. E aí você consegue fuçar por que o patrimônio líquido, o equity, na verdade, estava negativo, né? Então é basicamente isso aqui. Tem um site para fundos imobiliários que eu gosto muito, que é o Funds Explorer. Aqui na parte de ranking, ó, você abre o Funds Explorer, tem aqui ferramentas, ranking, aí você consegue filtrar por vários indicadores aqui que você quiser. Eu gosto particularmente de deixar as médias dos últimos 12 meses, dos últimos dividend yields, e comparar se essas médias são recorrentes. Isso quer dizer que o fundo imobiliário está pagando de forma recorrente, mas a análise não é só isso, né? Se você quer aprender a analisar fundos imobiliários de forma mais detalhada, clica no card aqui em cima que já tem um vídeo mais explicativo sobre isso. Um outro site que eu gosto muito, mas para ações brasileiras, é o penserico.com do Vicente Guimarães aqui, ó. Por exemplo, quero analisar a Taesa. Aí você digita aqui, Taesa, dá um buscar, já vai aparecer ela aqui, ó, Taesa, clicou. E aqui tem uma análise bem aprofundada, tá? Eu particularmente não sou muito fã desse tipo de análise muito aprofundada, como eu falei. Na minha visão, analisar simplesmente 5 indicadores no Fundamentei, como receita, lucro, ROI, margem de lucro líquido e dívida líquida sobre EBITDA já tá excelente. Mas para quem gosta de análise mais aprofundada, aqui no Pense Rico você consegue. Como, por exemplo, nessa aba de todos aqui, você tem uma análise gráfica dos PLs históricos da empresa. Eu posso colocar aqui anual, na verdade, fica mais fácil, ó. Anual, quanto que estava o PL aqui em verde da empresa, quanto que estava aqui o VM da empresa. Aí são análises bem mais aprofundadas que, como eu falei, eu não acho tão interessante. Olha só, posso analisar o PVP, o valor patrimonial por ação, coisa que eu acho mais desnecessária. Aqui é legal, o lucro líquido você consegue analisar, ó. Posso pegar aqui lucro líquido em vermelho. Vemos o lucro líquido crescendo, aí nesse último trimestre deu uma caída, mas o patrimônio líquido aumentou aqui, o ROI também está estável, bem tranquilo aqui. Você pode colocar o gráfico grande, você pode tirar os indicadores aqui. Eu não acho tão legal você ficar fazendo porque é meio confuso, né, esse tipo de análise aqui, mas para quem gosta, como eu falei, de análises mais aprofundadas, é legal. Tem análise simplificada, análise avançada, análise de preço aqui, você pode olhar o gráfico, indicadores qualitativos como PL, PVPA, fluxo de caixa operacional aqui, preço dividido pelo fluxo de caixa operacional, isso aqui ao longo dos anos, ó, aqui tem desde 2011, aí você pode ir olhando a evolução desses indicadores, vendo se o PL está subindo, está caindo, você pode olhar o ROI histórico dela aqui, ó, você pode até abrir o gráfico aqui se você quiser, e clicou, ó, já mostra todo o histórico aqui, você pode colocar anual para ficar mais fácil, ó, em vez de ficar olhando trimestre não acho legal, mas você pode ver se os ROIs foram consistentes ao longo dos anos, show de bola. Tem aqui o ROIC, para quem gosta também, que é o retorno sobre capital investido, tem dívida bruta sobre patrimônio líquido, para quem gosta desse tipo de coisa. Temos indicadores informativos, como patrimônio líquido, receita, lucro líquido, que é o que eu mais gosto de olhar, receita líquida, lucro líquido, como que vem a evolução desses indicadores aqui ao longo dos anos. Como eu falei,
Você tem que tomar cuidado porque aqui não saiu os resultados do segundo, terceiro e quarto trimestre de 2021. Então, se você olha só de cara esse indicador aqui, você vê que a receita foi de 3,5 bilhões para 900 milhões, parece que deu uma queda absurda, mas lembrando que só tem o resultado de um trimestre aqui desse ano. Então, é um ponto para você ficar atento nisso aqui. Tem outros dados aqui de fluxo de caixa, é coisa que eu acho mais desnecessário. Então é basicamente isso, recapitulando, análise inicial, fundamentos para análise brasileira, ou o finvis.com para análise estrangeira, para você fazer essa triagem inicial. Depois que você já tiver uma lista com as empresas que você gostou aqui dessa lista, aí você pode ir para o Fundamentei e ficar fuçando um monte de coisa. O Fundamentei também você consegue analisar fundos imobiliários, como por exemplo o VISC aqui, que é um fundo imobiliário de shoppings, por exemplo. Aqui tem todos os shoppings, todas as propriedades que ele tem, qual que é a área, qual que é a vacância, tem tudo aqui as taxas cobradas, passiva, aqui tem um monte de análise, ó, dividend yield também, se você quiser olhar, quantos centavos ou reais de dividendos ela pagou aqui nos últimos meses, por exemplo, ó, tem toda essa análise aqui. Eu não sei como que vai ser na plataforma gratuita, você vai mostrar todo esse histórico longo aqui. Então é legal também aqui o Fundamentei, mas como eu falei, eu prefiro fazer isso pelo Funds Explorer, embora o Fundamentei evoluiu muito nessa área aqui também. E como eu falei, tem o penserico também.com aqui do Vicente Guimarães, que é um site legal para quem gosta de mais dados assim, coisa que eu não uso tanto na minha metodologia. Como eu falei, o Fundamentei.com já me satisfaz totalmente nessa análise de ações. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. Se tem algum outro site que você acha muito bom e eu não falei aqui no vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu quero sempre pegar o que eu acho de melhor para vocês. Então deixa aqui, eu vou analisar, eu vou olhar, eu vou responder, eu respondo todos os comentários, todas as dúvidas. E como eu falei, o meu canal ele é voltado totalmente para investimentos. Então, se você é novo aqui, tá focado em investimentos, não esquece de se inscrever no canal. O conteúdo aqui é realmente de qualidade, você vai perceber ao longo dos vídeos, você não vai se arrepender. E como eu falei, eu respondo todos os comentários. Então você pode deixar aqui embaixo nos comentários qualquer dúvida. Eu sempre zero todas as dúvidas. Você pode ir lá no meu YouTube, lá não tem um comentário sem responder. A não ser os comentários tóxicos, que na verdade aí não faz sentido responder, né? Mas comentários de dúvidas, todos respondidos. E por esse vídeo é isso. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, mandar para um amigo seu que quer aprender mais sobre análise de sites de ações, por exemplo. Então é isso, Lucas aqui, aquele abraço, falou, foi até e bora ficar milionário.